Rapaz, olha o homem aí. Pá. E, e aí, Nestor, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Beleza, tudo muito bem. Estou te ouvindo bem. Então tá bom, estamos te ouvindo bem também. Do you can Acredito que hear estamos me? ouvindo bem, tá? Pessoal, Nestor W Neto aí, demorou um pouquinho essa live, né? Eu fiz um convite aqui na live, ô Nestor, e o rapaz falou, ixi, tava demorando demais para essa live acontecer, tava doido para essa live acontecer. O rapaz falou para mim. Eu falei, que bom, meu amigo, fico feliz. Cara, obrigado por você ter aceito esse convite, tá? Por você dispor um pouco do seu tempo para falar aqui um pouquinho com a minha audiência, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui da sua audiência, né? Que a sua audiência é muito grande. O que eu tava falando pro pessoal aqui, né? Você, se eu não me engano, é o maior canal e o maior site de saúde e segurança do trabalho do Brasil, né? E isso é um fator muito importante, né? Eu acredito que a contribuição de verdade que você dá para a área da saúde e segurança do trabalho é uma contribuição que, ao meu ver, né, eu estou sendo do mais sincero possível, não vejo outras pessoas fazendo do mesmo jeito. E eu acredito que essa contribuição ela é muito grande para vários profissionais. Não tem um profissional que eu não conheça, que não conhece. Às vezes fala bem, às vezes fala mal. Você sabe, né? Mas não tem um profissional de saúde e segurança do trabalho que eu não conheça, que não te conheça também, né? Mesmo esse profissional não estando aí, vamos assim dizer, às vezes eu estou aqui no mundo online, mas o meu trabalho ainda é, na sua maioria, offline. Mesmo os que estão offline, eles sempre, né, quando a gente está falando e comenta sobre você, né, o pessoal sempre fala, eu conheço o site dele, eu já peguei bastante coisa lá, eu já assisti alguns vídeos dele, eu já vi um treinamento, já fiz um treinamento com ele, né, o meu antigo gestor de uma outra empresa que eu estava trabalhando, já faz uns 4, 5 meses, ele fez um curso de PGR com você. E aqui em São Paulo, e ele estava falando, a gente estava conversando, e aí ele falou, quando você falar com ele, fala para ele lá sobre mim, não sei o quê. Então, você vê que, né, a amplitude, né, desse trabalho que você faz online, ela é muito grande, e a gente só tem, obviamente, né, a te agradecer, e eu, pessoalmente, quero te agradecer aqui por você dispor do seu tempo. Se houver alguém aqui que não te conheça, por favor, se apresente. Obrigado mais uma vez, fique à vontade, a live é toda sua. Nós vamos falar um pouquinho sobre taxa de frequência e taxa de gravidade, mas, porém, entretanto, o objetivo aqui é falar assim de uma forma, tentar menos técnica possível, né? Porque depois da sua apresentação aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Fica à vontade. Legal. Bom, muito obrigado pelo convite, né, de estar neste canal. E realmente a gente faz um trabalho bem consistente na área de segurança, né? E é curioso que a gente vai para um caminho e depois fica mais difícil até de voltar, né? Hoje a gente quer fazer mais trabalho dentro das empresas, mas o nosso tempo aqui na internet acaba tomando muito tempo, né? E o pessoal pensa que é fácil, você é um digital influencer, né, que o pessoal fala hoje, mas isso toma um tempo que vocês não têm ideia, principalmente quando a gente se propõe a essa loucura como eu, de ter canal do YouTube, de ter Instagram e de ter site ao mesmo tempo. Rapaz, isso é pancada. Mas, enfim, e sem falar dos impressos, né? Sem falar dos impressos, gracinhas aqui. Legal. Bom, eu sou Nestor W Neto, sou técnico de segurança do trabalho, sou coach palestrante, moro aqui em Aparecida de Goiânia, aqui que eu me escondo. Nascido no Rio de Janeiro, já estou aqui em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiânia há tanto tempo que até perdi o sotaque, né? O X dos cariocas. O X do Victor Costa. Exatamente. Eu sou o pai da Mariana, o pai da Heloísa, o pai da Laila e o vovô do Oliver. É isso aí, é nóis. Meu Deus do céu. Vovô já? Vovô, com 40 anos já sou avô. Você vê que a minha filha também foi rapidona, né? Assim como eu. Caramba, legal. 40 anos, novinho, já é vovô. Tá certo. Legal. Nestor, mais uma vez agradecendo você aí pela disposição. Pessoal, eu já até coloquei uma pergunta aqui, né? A Cruz Eva já falou, Nestor, que prazer te ouvir. Você vê que o pessoal já está oriçado aqui. Nestor, o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre taxa de frequência e taxa de gravidade. Aqui no canal eu procuro trazer muitas ferramentas para o pessoal, principalmente nesse momento novo que nós estamos passando, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais.
E tudo isso que eu trago aqui, eu sempre falo para o pessoal que faz parte do GRO. Não tanto do PGR, mas faz parte do GRO. Que é o mais importante, né? O GRO é mais importante do que o PGR. Do que o PGR. Eu falei, é exatamente isso que a gente estava falando na live passada. O objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre algo que eu considero extremamente importante, eu acredito que você também, e poucos profissionais entendem. Não só da importância, mas de como fazer na prática. Mas, obviamente, por ser uma live, um bate-papo, a gente não vai conseguir fazer. Mas eu queria que você, pelo menos, apresentasse, através de algumas perguntas que a gente tem aqui, né, um pouquinho sobre a taxa de frequência e a taxa de gravidade relacionada à NBR 14280, a ANR4. E eu quero já perguntar para você, Nestor, o que é a taxa de frequência e o que é a taxa de gravidade? Legal, bacana. Saudar todo mundo que está aí, né? Eva Cruz, um colega que acabou de comentar aqui, disse que fez o curso com a gente lá em Tangará da Serra. Você vê que a gente anda, né? Lá em Tangará da Serra. Tangará da Serra. A gente não fica só não fica só nos grandes centros, não. De vez em quando a gente vai para os lugares mais longe. Tá. Mas, enfim, né, o que são as taxas de frequência e taxas de gravidade? Elas são obrigatórias, né? Pouca gente sabe disso, mas elas são obrigatórias. Está lá na NR4, né, para a gente fazer os cálculos. A NR4 diz que a gente tem que fazer os cálculos, ela não cita especificamente taxa de frequência e taxa de gravidade. Mas quando a gente vai lá nas atribuições do SESB, a gente vê que as atribuições do SESB é preencher uns quadros. E aí, uma das atribuições do SESB é preencher uns quadros. E aí, quando você vai lá onde a norma pede para você ver os quadros, você vê justamente isso lá, taxa de frequência, taxa de gravidade e também índice de avaliação de gravidade. Então, são obrigatórios, né? Houve uma mudança, acho que foi em 2011, se eu não me engano, que elas não são mais obrigatórias de ser enviada para o Ministério do Trabalho como era antes, né? Mas agora você tem que mantê-las na empresa. Na verdade, o Ministério da Economia agora, né, eles têm feito de tudo para tirar a papelada, né? A gente viu isso acontecer com a própria CIPA, né, que você tinha que antes fazer o processo eleitoral, levar aquela cacetada de papel lá, eles iam, davam um vistinho e mandava de volta. Né? Agora, não. A CIPA, o papelado da CIPA fica toda na empresa. Né? O mesmo aconteceu com as taxas. E ocorre um erro generalizado de gente falando, não precisa mais fazer, não. Gente, precisa fazer sim. Perfeito. Só não precisa levar para esse RTE. Você tem que fazer e deixar à disposição, né, do auditor fiscal do trabalho, porque ele eventualmente pode pedir. E se ele pedir e a empresa não tiver, o que vai acontecer? Né, com o menino custoso, vai tomar uma bronquinha, uma auto de infração. Perfeito. Por uma coisa básica. Básica, que é taxa de frequência e taxa de gravidade. Enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade da matemática. Né? Tem gente que não faz porque, eu tenho dificuldade com cálculo. Depois a gente vai entrar nesses pormenores. Né? Mas o que a gente pode dizer é obrigatório sim. A empresa tem que fazer. Mas o colega está perguntando aqui, e no sindicato tem que levar? O sindicato é difícil a gente falar porque é uma questão local. Né? Então, pode acontecer de alguma categoria exigir, mas a grande maioria não exige. Né? Para quem não entende essa questão do sindicato, é que existem as convenções coletivas sindicais que elas, por vezes, elas pedem coisas relacionadas à saúde e segurança. A gente vê alguns sindicatos que só pede para dar lanche, a gente vê outros sindicatos que colocam a CIPAD como obrigatória, e a gente vê sindicatos que, inclusive, eles pegam aquele item lá da Constituição Federal, que diz que direitos do trabalhador urbanos e rurais, e tem lá redução dos riscos inerentes ao trabalho, também a insalubridade, periculosidade e penosidade, que não está regularizado em lei federal nenhum. Pois tem sindicato que dá até penosidade. O que eu estou esticando aqui para dizer para vocês? É importante demais o prevencionista entender a convenção coletiva que está ligado com o seu segmento. Perfeito. Porque, de repente, tem coisa lá que você não está fazendo. Perfeito. E o seu sindicato pode criar problema para você. O que não falta para o empregador é gente que pode criar problema para ele, que pode multar. Eu não estou entrando no mérito se é bom ou ruim. Estou falando que pode criar problema. O sindicato é um deles. Então, olha só, a empresa, Ministério da Economia, né, através da Secretaria do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho,
Ministério Público do Trabalho, sindicato, Anvisa, Sereste, bombeiros e tantas outras pessoas que podem ir na empresa e causar problemas para o empregador. Perfeito. A taxa de gravidade, ela vem justamente ao nome, ó, taxa de gravidade. Ela vem para determinar a gravidade dos acidentes, numa previsão de 1 milhão de horas homens trabalhadas. E a taxa de frequência vem para dizer qual é a frequência dos acidentes, ou seja, estão acontecendo em que frequência? Também numa previsão de 1 milhão de horas homens trabalhadas. Né? A gente fala que é 1 milhão de horas homens trabalhadas porque está na fórmula, mas isso não vem sozinho, não vem por osmose, meus queridos. Tem que ser feito na ponta do lápis. Né? Se você tem software, pode ser. Mas hoje em dia está tão fácil, Ederson, mas tão fácil, que tem até planilha para isso, você joga os dados lá e tem. Né? Então só não faz taxa de frequência e taxa de gravidade quem está dormindo, quem está descansando e berço esplêndido. Porque se você focar energia, mesmo se você não gostar de cálculo, você faz. Perfeito, perfeito. Você me lembrou uma situação agora, eu vou compartilhar com você, inclusive essa parte do sindicato. É o que eu sempre quando eu faço, quando eu sou convidado para fazer um treinamento de CIPA, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de um sindicato aqui de São Paulo. Tem um sindicato aqui de São Paulo, se eu não me engano, o nome dele é Sindusfarma, que é das farmacêuticas. A norma NR5 fala 60 dias antes de finalizar a CIPA, começa ali o processo. O sindicato fala 90. Na convenção do sindicato fala 90 dias antes comece o processo. Então, você tem que atender a NR5 e você tem que atender o que a convenção está pedindo. Então, quer dizer, se você não prestar atenção e você ficar só lá na NR5, você pode ter problema com o sindicato, porque começou atrasado um processo de CIPA, né, de uma gestão nova. Só para você ter uma ideia. Tinha um outro aqui que eles pediam. E sem falar, Ederson, só te cortando com licença, mas só porque eu preciso reforçar isso, não deixa passar e esqueço. Se você tiver um item dizendo para fazer, por exemplo, na NR5 com 60 dias, e outro dizendo na convenção coletiva com um tempo maior, você tem que seguir quem? A convenção coletiva. Exato. Porque a convenção coletiva, ela exerce prioridade porque ela é para um setor econômico específico. Então, e a convenção coletiva, ela sempre vem para aumentar direitos e nunca para diminuir. Exato. Então, entre NR e convenção, seguir a convenção. A gente vê também uma coisa um tanto parecida lá na NR 23, né, que a gente lá diz bem claro que as normas do bombeiro exercem preferência sobre as NBRs. E as NBRs sobre a NR 23. Então tá cheio de hierarquia desse tipo que a gente tem que observar, né, quando você tem duas normas falando da mesma coisa. Perfeito, muito bom. Tinha uma outra, as coisas vão vindo, né? A gente estava falando de taxa de frequência, mas tinha uma outra, é engraçado. Tinha uma outra que uma vez eu fui ver era logística. E sabe o que eles pediam? Olha o absurdo. Eles pediam na logística, que na convenção, na CIPA tem que ter um conferente, eu nunca tinha visto isso, um conferente, um líder de operação. Eu falei, gente, isso é um absurdo, mas estava na convenção. Quer dizer, na CIPA, eles colocavam que tinha que ter pessoas de setores diferentes. Olha como que era específico demais para aquele setor, e tinha que ser atendido. Mas vamos voltar aqui, legal. Senão a gente viaja, né? Então você já falou, taxa de frequência, a diferença entre a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Isso é importante demais para o pessoal entender. Então a gente já falou sobre essa questão relacionada ao sindicato, ao Ministério do Trabalho, ou agora vamos colocar a economia, que não é mais obrigatório. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da diferença dessas duas taxas no sentido mais prático. Eu tenho que fazer essas duas taxas, o cálculo, juntos? Ou, por exemplo, suponhamos que eu estou numa empresa e eu tenho que fazer essas taxas, esses cálculos. Eles são mensais, eles são juntos ou eles são anuais? Tem alguma diferença entre um e outro que você pode considerar aqui mais relevante para a gente, trazer para a gente aqui nessa conversa? Legal. Bom, primeiro vamos às fórmulas, né? A taxa de gravidade, você tem lá na fórmula dela dias perdidos,
O que são dias perdidos, Nestor? São os dias que o trabalhador está afastado do trabalho. Então, a fórmula tem dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão, dividido por hora homem trabalhada. Meu Deus, coisa difícil. Não, pessoal. Hora homem trabalhada é muito simples. É só você ver lá a média que cada trabalhador trabalhou ao longo daquele mês. Onde você consegue isso? Com RH. Vai lá e fala com RH, você consegue. Molezinha. Então, esse não será por isso, senhores. Não será por isso, senhores e senhores. Não será por isso. Dias perdidos, você encontra onde também? No RH. Molezinha. Dias debitados, só vai acontecer o quê? Se acontecer um acidente com uma gravidade um pouco maior, ou morte, aí você tem a própria NBR 14.280 traz uma tabela de dias debitados. Que aí, se o cara perdeu o primeiro, por exemplo, a primeira falange do dedo, ele vai falar, olha, para o cara que perdeu a primeira falange do dedo no trabalho, você tem que debitar tantos dias. E você tem que colocar isso lá. Então, a fórmula da taxa de gravidade é dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão, dividido por hora homem trabalhada. E, de novo, a taxa de gravidade é para determinar a gravidade do acidente, né, numa previsão ali de 1 milhão de horas homem trabalhadas. Quando fazer essa taxa? Pelo menos uma vez ao ano. É o que a norma determina. Uma vez ao ano. Perfeito. Ah, Nestor, mas, cara, eu queria que usar esses dados para melhorar a gestão. Poxa, então vamos fazer mensal? Mensal é mais legal. Mensal é bem mais legal. Uma vez por ano é só o básico, o mínimo do mínimo do mínimo. Mas se você quer usar os dados para realmente fazer gestão, mensalmente fica legal. Aí a gente chega à taxa de frequência. A taxa de frequência vem justamente para quê? Determinar a frequência dos acidentes dentro de 1 milhão de horas homens trabalhadas. É difícil de fazer? Não. Olha lá, olha o tanto que é simples também. Você vai ver a quantidade de acidentes, que onde você vê? Vai lá no RH. Quantidade de acidentes vezes 1 milhão de horas homens trabalhadas, vezes 1 milhão, dividido por horas homens trabalhadas. Então, muito simples. De novo, quantidade de acidentes, vezes 1 milhão, dividido pelas horas homens trabalhadas. Então, também, muito simples. E você fazendo isso de forma consistente, você vai estar cumprindo a legislação e vai estar ajudando a melhorar a gestão de segurança da sua empresa. Nestor, poxa, mas por que eu preciso fazer as duas? Então, prevencionistas, elas têm objetivos diferentes. Ambos são cálculos, mas têm objetivo diferente. Eu vou trazer uma diferença aqui que eu acho que fica bem bacana de você entender. Por exemplo, taxa de gravidade. Ela quer saber sobre a gravidade de um acidente. Então, vamos comparar duas coisas. O prevencionista sempre gosta de fazer isso, né? Comparar carro e avião. Se acontecer um acidente com um carro e um avião comercial lá com... Esses dias eu andei num, cabe 400 pessoas. Meu Deus do céu, já pensou? 400? Imagina só a gravidade de um acidente de carro e de um acidente de avião. Qual tende a ter maior gravidade? O acidente de avião. Né? É uma tendência. Não estou falando que é inseguro, estou falando que é uma tendência, porque lá em cima, se você frear lá em cima, o avião não vai parar. Né? Perfeito. Só que se você frear, ele não vai parar. Ok, então, gravidade, certo, mas qual acidente é mais frequente? Você vê acidente com maior frequência? Com carro ou com avião? Poxa, a última vez que caiu um avião comercial, já faz uns 2 anos. Foi daquela vez que saiu um novo modelo do avião Airbus, e aí deu um problema lá no sistema que lidava com a automação do avião. Aí caiu um avião e imediatamente parou todos os aviões daquela marca e passou quase 2 anos os aviões parados fazendo os reparos. Então, e acidente de carro? Estou falando que avião comercial tem uns 2 anos que caiu. E acidente de carro? Poxa, Nestor, se a gente for olhar na estatística aqui, 5 minutos atrás deve ter acontecido em qualquer uma dessas BR aqui. Então, o que isso mostra pra gente? Que a frequência dos acidentes de trânsito é bem maior do que os acidentes aéreos, muito embora a gravidade de um acidente aéreo tende a ser maior do que um acidente no trânsito. Então, basicamente, a diferença desses dois é essa. Elas olham para o acidente, ambas essas cálculos olham para o acidente e veem coisas diferentes. Um preocupa com, será que tem probabilidade desse acidente acontecer de novo? O outro preocupa com, se acontecer de novo, será que vai ser um acidente grave ou menos grave? Nestor, como é que eu vou extrair o benefício disso?
comparando ano a ano, ou comparando mês a mês. Daí a necessidade de você fazer os cálculos com certa frequência. Se você fizer no ano, não, esse ano não vou fazer não, ninguém veio fiscalizar mesmo. Aí no outro ano, cara, o auditor ainda não veio, não vou fazer não. Então você não está se beneficiando. E aí quando você for fazer depois de 3 anos, você não vai ter com o que comparar, porque a graça dela é justamente isso. É você comparar ela ao longo do tempo para saber se os acidentes estão aumentando ou se a gravidade está aumentando ou diminuindo. Excelente, muito bom. E os exemplos muito bom também. Gostei bastante. E por que é importante para o profissional compreender de taxa de frequência e taxa de gravidade? Por que o profissional de saúde e segurança do trabalho ele precisa entender disso? Vamos tirar a questão, Nestor, relacionada à obrigatoriedade. É importante, de repente, ele entender disso? Existe algo que ele pode utilizar de benefício no sentido, além da questão da fiscalização e da obrigatoriedade, que ele pode utilizar dentro da empresa, às vezes até para trazer mais recursos para a saúde e segurança do trabalho, utilizando essas taxas? Por que você acha que é importante o profissional entender disso, né? E talvez, eu vou até emendar uma outra pergunta, por que você acha que poucos profissionais entendem disso? Porque assim, realmente, na prática, eu estou sendo bem sincero, poucos profissionais entendem de taxa de frequência e taxa de gravidade. Eu não sei se eles compreendem a importância desse tema, mas o que eu tenho visto na prática é que poucos entendem isso. São 2 perguntas, né? Mas acho que você entendeu, né? Por que é importante entender? Para você poder melhorar a gestão. Como diria o Peter Drucker, né? Você só pode gerenciar o que você pode medir, né? Então, se você quer gerenciar a segurança, você tem que medir segurança. E quando a gente fala de taxa de frequência e gravidade, são indicadores básicos. Então, se você não mede os acidentes, se você não faz taxa de frequência e taxa de gravidade, você não pode gerenciar, né? E aí você fica na gestão de segurança à moda do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa acontecer, né? Como diria o Pagodinho lá, deixa acontecer naturalmente. Fica esperando na sua empresa isso. Fica deixando acontecer naturalmente, que daqui a pouco você leva um belo pé na bunda naturalmente também. Eu costumo dizer que o profissional de segurança, quando ele não gera resultado, ele vira um profissional dispensável dentro da empresa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Mostrar que o nosso trabalho é importante para a operação. E como é que a gente mostra isso? Correndo atrás do trabalhador com um protetor auditivo na mão? Toma aqui e usa. Não, não é isso. Isso também faz parte? Sim. Também. Mas você vai mostrar que você é importante mostrando indicadores, mostrando no que o seu trabalho está melhorando a operação. Imagina só de forma bem prática, né? Você chegar para o empregador falando, empregador, olha, do ano passado para cá, nós diminuímos a gravidade dos acidentes em 40%. O empregador fica assim, poxa, legal, mas isso significa o quê? Bom, isso significa, empregador, que os dias afastados do trabalhador diminuiu de, sei lá, de 40 dias afastados para 10 dias afastados. E sabendo que a hora homem trabalhada aqui na empresa custa em média tanto, isso significou para o senhor uma economia de tanto. Cara, o empregador chega e vai regalar os olhos assim, falou, o quê? Cara, que profissional massa esse aí, é fora da curva, trouxe umas coisas que ninguém mais traz. Então, o profissional tem que ter essa preocupação de ser útil para a empresa, de trazer resultado financeiro, inclusive, para a organização, né? E através dessas taxas, você tem ótimos indicadores para começar a trabalhar com isso. E por que pouca gente faz? Infelizmente, porque as pessoas têm um medo enorme de cálculo. E por que elas têm medo? Na minha opinião, é porque, às vezes, durante o curso, a matéria taxa de frequência e taxa de gravidade é passado muito rápido. Concordo. E aí você passa por ela sem aprender. E assim você acaba tomando certo ranço, certo medo. Eu me lembro que no meu curso também foi desse jeito. Eu passei por essas matérias voando, ainda bem que eu consegui passar, mas depois você volta no tempo, você, nossa, que coisa difícil. Depois que eu me formei, um belo dia, eu falei, vou fazer esses cálculos de novo. É isso aqui, eu estava sofrendo por causa disso aqui. Eu nem acreditei, por causa disso aqui que eu estava sofrendo. Porque é muito simples, pessoal. Os cálculos são muito simples. Não tem desculpa para não fazer. Perfeito. Nestor, mas eu não sei. Cara, a gente tem vídeo no YouTube mostrando como fazer as duas, tá? A gente tem uma série, inclusive, no YouTube.
que é Estatísticas da Segurança do Trabalho. Uma série lá, de graça para tu acessar. E aí tu faz o... Eu te ensino como fazer, depois eu falo, agora é a hora de você responder. Aí eu deixo lá um vídeo só para você responder. A gente fez isso com taxa de frequência, taxa de gravidade, índice de avaliação de gravidade, hora homem trabalhada, tá tudo lá. Né? E aí depois que você fizer uma por conta própria, aí você já sabe fazer? Não. Aí você tem que fazer pelo menos mais umas 5 ou 6 vezes. Aí o medo vai embora e você vai passar a fazer, né, sem suar frio. Mas eu entendo. Em primeiro momento, vai dar medo mesmo. Mas quando eu quero fazer o cálculo, alguma coisa que eu não sei, eu simplesmente faço isso. Abro um vídeo no YouTube, pego uma folha, agora eu vou fazer esse negócio aqui. O que quer fazer? Vai escrevendo, faz a primeira lá, eu faço a primeira com o cara que está ministrando o vídeo, e a segunda eu faço sozinho. Perfeito. Aí tem uns que eu fico esperando a segunda, eles não deixam a segunda, só deixam a primeira mesmo. Eu falo, poxa, então agora eu vou ter que criar uma variação, né? Aí eu vou naquela primeira, crio uma variação, vamos supor que o cara deu lá que é alguma coisa vezes 59. Aí eu vou e faço alguma coisa vezes 19, só para eu fazer por mim mesmo. Porque a gente tem que fazer isso. Matemática, você pode assistir 15 vídeos de taxa de gravidade, você não vai aprender a fazer. Você só vai aprender a fazer quando você pegar para fazer. Inclusive tem até um conceito muito interessante, que é a pirâmide do conhecimento de William Glaser, que basicamente ele diz o seguinte: se você quer aprender uma coisa, você tem que se envolver com aquela coisa. Como é que você se envolve? É você escrevendo com as suas próprias mãos, é você fazendo por sua própria conta. Quanto mais você se envolve, mais você aprende. Então é fundamental, prevencionista, aprender a fazer esses cálculos por conta própria. Nestor, é obrigatório em todas as empresas? Todas as empresas que têm SESMIT é obrigatório, sim. Mas, Nestor, como assim SESMIT? Não, minha empresa não tem SESMIT, não tem médico. Vem cá, professores, vamos ver o que é SESMIT aqui. O SESMIT não é ter todos os profissionais de segurança, não, tá? Perfeito. A empresa tem SESMIT quando ela é obrigada, por exemplo, a empresa é obrigada a ter um técnico de segurança. Ela tem o técnico de segurança. Opa, então essa empresa tem um SESMIT. Ter o SESMIT é tão somente cumprir a obrigatoriedade da NR4. Inclusive, isso é levado até muito a sério no registro de SESMIT lá. Esse dia um colega entrou em contato comigo, eu estou tentando registrar o meu SESMIT e não está dando certo. Primeira coisa que eu perguntei para ele, a sua empresa é obrigada a ter SESMIT? Não, minha empresa não é, mas é porque a gente tem muitos profissionais, a gente resolveu somar tudo e construir um SESMIT. Pois é, o sistema não vai aceitar. O sistema só aceita você registrar o SESMIT quando é SESMIT. E quando é que é SESMIT? É quando é obrigatório. Quando a empresa... nós queremos contratar um técnico por nossa pura vontade mesmo. Então essa empresa não tem um SESMIT. Ela vai ter o SESMIT quando é obrigatório contratar e ela contrata. Então, toda empresa que tenha que ter pelo menos um técnico e ela tem um SESMIT. E se ela tem o SESMIT, meu prevencionista, talvez até você que está assistindo aqui agora. Então vai caber a você. Se ela tem um SESMIT, tem que fazer. Legal demais. Muita informação, muito boa. Estou gostando bastante. Eu costumo falar para o pessoal aqui da live, e principalmente para os convidados, que é muito legal quando você... e você tem isso. Quando você vê a pessoa falando com paixão, né? Eu sei que parece meio romântico isso, mas é legal. Quando você vê a pessoa falando conversando sobre aquilo que ela gosta de fazer, né? E você também tem isso, né? Eu estava conversando, eu não lembro se foi com o rapaz que a gente estava falando sobre inglês, mas a gente estava falando sobre isso, né? E isso é muito bom, né? Porque você consegue explicar de uma forma mais fácil e a gente consegue entender. É exatamente que a moça está até falando sobre isso, ó. Gregório Dan. Ô Gregório, seu nome tá... Dan, Gregório, mas tá uma foto de uma mulher aqui, eu tô meio perdido. Estou fazendo técnico, estou achando bem sem instrução. Manda um monte de apostilas para ler e não temos explicação dos professores. Seus vídeos, Nestor, estão me ajudando bastante. Olha que legal. Legal, muito bom. Que bom. A gente fica bastante feliz com isso, né? O Emerson, Nestor, ele fez uma pergunta muito boa. Gostei bastante da pergunta dele relacionada aí à taxa de frequência e taxa de gravidade. Nestor,
Como determinar parâmetros para classificar as taxas em muito bom, bom, ruim ou péssimo? Excelente pergunta, muito boa, viu, Emerson? Obrigado pela participação. Boa. Então, existe até um critério da OIT, que ela fala sobre isso, mas eu nem vou citar esse critério, porque eu não concordo com ele pelo simples motivo. Não tem como você dizer se uma taxa de frequência é boa ou ruim. Não tem como você dizer se uma taxa de gravidade é boa ou ruim. Não tem como você dizer assim de um caráter universal, igual a OIT tentou fazer. Certo? Porque você tem empresas de escritório. Exato. E você tem empresa siderúrgica. Então tu vai pegar a mesma taxa de gravidade e dizer que é boa para os dois locais? É impossível. É impossível. O que a OIT poderia fazer, o Ministério da Economia poderia fazer, se eles quisessem, dentro do setor de siderurgia, uma taxa boa é de tanto a tanto. Dentro de área hospitalar, uma taxa boa é de tanto a tanto. Mas não tem como você ter um número mágico que vai servir para todo mundo. O número mágico está em você fazer o cálculo pelo menos todo ano e ver se a sua empresa está melhorando os índices ou se os índices estão piorando. Então, basicamente, este é o número mágico. Eu sei que a gente adora ter as coisas prontas, mas nesse caso, infelizmente, this is not possible. Isso não é possível. O cara tá gastando aqui na aula. Ainda tá gastando em inglês. Vai segurando. Legal, muito bom. Muito bom. A pergunta foi muito boa. Então, cada caso é um caso. Observe o efeito de longo prazo. Vai fazendo ano a ano e vê a curvinha subir, descer. Quando você vê a curvinha subir, fala, opa, precisamos melhorar. E começa a descer. Essa é a boa taxa. Aquela que é feita e comparada... É possível, deixa eu ver aqui a pergunta dele, é possível mostrar aos empregadores efetividade na área de saúde e segurança do trabalho, demonstrando taxa de frequência e taxa de gravidade? Eu diria que elas fazem parte de um bolo. Elas fazem parte de um bolo. Elas são um dos ingredientes bons de você utilizar. Não são o todo. Somada a elas, eu diria que também você dá uma olhadinha sempre nos números do FAP também ajudar bastante. Tá? Somado a isso também é você aliar o valor financeiro, monetário. Porque você fala, olha, a taxa de gravidez melhorou 30% de um ano para outro. O empregador fala, e daí? Né? Aí tu tem que justificar isso. Melhorou porque a gravidade diminuiu de, sei lá, 40 dias afastado para cada acidente para 10. Aí você pode até depois fazer um outro cálculo. Ver qual é o dia, qual é o custo do médio de dia trabalhado. Que aí você pode até falar para o empregador, isso significou para o senhor uma economia de tantos por cento. Cara, aí o emprego é seu, você vira técnico de segurança vitalício na empresa, quando você faz um trabalho desse jeito. Acima do igual um colega meu que... igual um colega meu de Minas Gerais, sim, que ele... por acaso resolveu olhar lá o FAP da empresa e descobriu que a empresa estava perdendo dinheiro. Estava perdendo 300 a 400 mil reais por ano com o valor do FAP lá, por conta de muitos acidentes, muitas doenças. O cara resolveu tomar isso para ele e trabalhar a fundo. Enfim, a empresa foi ano a ano, diminuindo. Encurtando a história, um tempo depois, esse camarada fez um curso de engenharia, engenharia de produção, e ele, como todo bom técnico, sonhava em ser engenheiro. Fez engenharia também de segurança. O dono da empresa, percebendo o perigo, chamou ele na sala e falou, ei, vamos na sala, vamos conversar. Tô sabendo que você fez curso de engenheiro de segurança, né? Fiz. Tá pensando em sair daqui não, né? Ele falou, bom, não é isso que eu quero. Então tá bom. Se não é isso que você quer, nós vamos te contratar como engenheiro de segurança dessa empresa. Mesmo sem obrigação. Mesmo sem obrigação. A empresa não tem obrigatoriedade nenhuma de contratar engenheiro. Mas para você não ir embora, a gente contrata você como engenheiro. Fica bom assim para você? Fica. Então toca aqui. Bom, fechou. Esse é o efeito, né, do profissional que faz um trabalho diferenciado. Perfeito. Ele acaba sendo visto, ele acaba sendo lembrado. Ele vai além do que os outros vão. Ele aceita entrar numa certa zona de desconforto, mas os resultados dele, a médio e longo prazo, são muito melhores. Enquanto o profissional que está na empresa sem se estressar, sem
sem preocupar com nada, vai continuar ganhando seus 1.300, 1.400, 1.500. O profissional que traz resultado, ele constrói uma carreira pensando no médio e longo prazo e acaba sendo reconhecido por isso. E quando a empresa não valoriza eles, pode ter certeza, outra empresa vai valorizar, porque as empresas falam entre si e os trabalhadores que saem de uma para as outras também falam entre si. Então, se você faz um trabalho espetacular, cedo ou tarde alguém vai te encontrar, né? Mas para isso, você tem que sair da mediocridade, né? Eu não estou te xingando, não. Estou só falando de um trabalho médio. Tem que sair da média. A maioria das pessoas está na média. E o nosso desafio é sempre buscar ir acima dela, né? Excelente, muito bom mesmo. Nestor W. Neto, pergunta para você. As taxas de frequência e as taxas de gravidade, elas influenciam no FAP? No fator acidentário de prevenção da empresa? Na verdade, não são elas que influenciam, são os acidentes que acontecem, né? Então, sim. Inclusive, se a gente olhar as fórmulas do FAP, né, a gente vai ver que eles colocam lá na forma deles, assim, frequência e gravidade. Então, elas influenciam assim. Para quem não está entendendo nada, o fato é o seguinte, prevencionista. A empresa, em cima de cada trabalhador, ela vai pagar ali 20% de imposto, né, previdenciário para o trabalhador. Normalmente é 20%. Porém, existe também um outro fator, que é o FAP, né, que tem as taxas que vão de 1% a 3%, né, do FAP, e elas estão relacionadas também aos acidentes de trabalho. Quanto mais acidente a empresa tem, essa taxa de 1%, ela pode ir a 2%. A taxa de 2% pode ir a 4%. A taxa de 4%, a taxa de 3%, né, 1, 2 e 3%. A taxa de 3% pode ir a 6%. Por outro lado, se a empresa diminui os acidentes, faz um bom trabalho de gestão, a taxa de 1 pode ir para 0,5%, caiu 50%. A taxa de 2 pode ir para 1, a taxa de 3 pode ir para 1,5%. Então, quanto menos acidente de trabalho a empresa tem, menos adoecimento também, puxa o FAP para baixo. Quanto mais acidente de trabalho, adoecimento, e quanto mais você tem custos com acidentes, empurra o FAP para cima. Aí pode ser que você esteja pensando, Nestor, mas, poxa, a taxa vai de 3 para 6? Isso não é grande coisa, não vai mudar nada no imposto. Cara, pensa numa folha de pagamento de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, dá um valor altíssimo. Como eu disse, um colega meu aqui de Minas Gerais conseguiu diminuir isso ali, ó, 400, 300 mil. Pouco a pouco ele foi diminuindo, zerou os acidentes, zerou o indicador. Em vez da empresa ser penalizada, ela passou a ser bonificada pelo FAP. Em vez dela ter o ônus, ela passou a ter o bônus. Isso é fruto de uma boa gestão. Não é um trabalho que se faz do dia para a noite, mas o inicial disso tudo é entender a taxa de frequência e taxa de gravidade. Porque aí, quando você vê que o valor... Você fez o cálculo da taxa de frequência e taxa de gravidade, apontou que está piorando, pode ir lá no FAP que piorou também. Perfeito, muito bom. O contrário também é verdadeiro. Se você fez o cálculo e viu que os valores melhoraram, aí você pode até comemorar e vai lá e abre o FAP também, porque certamente os valores também vão melhorar. E se melhorar, gente, por gentileza, mostra isso para o empregador. Mostra isso para o empregador. Olha, empregador, com o nosso trabalho na gestão de segurança, economizamos nesse ano 300 mil, 200 mil, 1 milhão. Mostra isso para o empregador. Porque um dos nossos grandes erros na área de segurança é justamente isso. Não mostrar frutos positivos do nosso trabalho. A gente só bate na porta do empregador para levar desgraça, né? E a gente acaba até sendo visto como o próprio mensageiro da desgraça. A gente precisa mudar isso, precisa melhorar isso, né? Levar notícias boas. Melhorou o indicador? Leva. Mas, infelizmente, a gente acaba levando só quando piora, né? A gente precisa mudar isso. Exato. Ou quando a gente acaba utilizando sempre a desculpa do obrigatório, né? Quando é algo para melhorar, o obrigatório é... Eu falo, pessoal, use o obrigatório também. É importante você utilizar. Se é obrigatório, é obrigatório. Mas utilize também essas questões relacionadas à taxa de frequência, à taxa de gravidade, ao próprio fator acidentário de prevenção. Obviamente, para isso, você precisa entender. Se você não entende, não tem como você mostrar para o empregador. Pessoal de segurança do trabalho, você estava falando sobre esse rapaz, né? E esse exemplo me veio na cabeça um outro exemplo diferente, né? Um exemplo ruim.
né? Eu estava fazendo um serviço e tinha um rapaz que ele veio conversar comigo falando assim, eu estou há 20 anos na área de saúde e segurança do trabalho, eu estou cansado. Mas, cara, de verdade, assim, não tô, como é que fala, menosprezando. O cara era muito ruim, cara, o cara era muito ruim. Então, assim, não estou menosprezando, pelo amor de Deus, mas no sentido, assim, de, estou há 20 anos, estou cansado dessa área, estou cansado dessa área. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha ali praticamente uns 8 anos tentando mudar de área, fazendo direito. Então, eu fiquei pensando, se ele é assim, desse jeito, na segurança do trabalho, ele vai ser assim em todas as áreas, entendeu? Então, assim, tô cansado, essa área já deu o que tinha que dar. Na verdade, nossa área só está começando. A área de saúde e segurança do trabalho, ela nem começou ainda, e para profissionais que têm essa diferença, né, que entende isso, é exatamente o que você falou, eu concordo plenamente. Nestor, deixa eu... Eu vou fazer um apelo. Se você, prevencionista, está insatisfeito com a área de segurança do trabalho, por favor, vá embora. Arrume outra área. Tá cheio de gente desmotivada na área, que entrega um trabalho de péssima qualidade e queima a área toda para profissionais que poderiam fazer um bom trabalho. Tá ruim? Vai para outra. Ninguém é obrigado a ficar na área de segurança. Se você não está satisfeito, vai em paz. O importante é ser feliz. Exato. Por exemplo, quando eu trabalhei na construção civil como servente pedreiro, eu odiei. Foi isso que me fez voltar para a escola. Foi ser servente pedreiro. Tá vendo? Outras pessoas adoram. Ser servente pedreiro é andar no parque. Eu não gostei. Eu caí fora. A mesma coisa você que está na área de segurança e não gosta. Pega descendo também. Arruma outra coisa para fazer. Tem tanta coisa para fazer. Vai para outra área. Mas se você fica aqui desmotivado, você se queima e você queima a área como um todo. E a gente não precisa disso. Não precisa de gente queimando nossa área. Dá para ser feliz na profissão. Se você não é feliz nessa, paciência. Tem gente que não se encontra, né? Mas tem outras que amam. Né? Então, passa a vaga para outro. Você falou, passa a vaga para outro, a Lúcia Ferreira já concordou. Verdade, passa a vaga para outro. Tá certo. Né? Ou então fica dependendo, né, daquelas políticas lá, como é que o pessoal fica passando nos grupos. Vamos votar nesse projeto de lei pro técnico de segurança. Nossa! Aquilo ali me mata. Nossa! Vamos votar pro técnico de segurança ganhar R$8.000. Todos os técnicos de segurança trabalham. Que beleza, hein? Porque a gente está muito desvalorizado, né? Aí você vai falar para um profissional, você fala, realmente dá para perceber, porque você está bem desvalorizado. Viu? Vamos lá. Para o profissional que não entende nada de taxa de frequência e taxa de gravidade, como que ele pode começar Poxa, gostei muito do que o Nestor falou aqui na live, mas para o profissional que não entende nada, quais são os cálculos, quais são as informações que ele precisa pegar ali dentro da empresa já para começar hoje, amanhã eu vou fazer minha taxa de frequência e taxa de gravidade, vou correr atrás disso aí. Para começar ali, quais são os dados que ele precisa juntar para poder fazer a taxa de gravidade e a taxa de frequência dentro da empresa onde ele trabalha e mostrar ali para o empregador. Legal. Bom, a primeira coisa é não esperar o ano terminar para você fazer isso. Tem muita gente, vou fazer em dezembro, não sei o quê. Não, você tem que fazer uma vez por ano. Você vai fazer em janeiro, fevereiro ou junho. Né? Se você nunca fez na sua empresa, começa a fazer para ontem, então. Então, a primeira coisa é se mexer. Comece. A outra coisa é lembrar dos cálculos, né? Lembrando que a gente tem vídeo no YouTube para ensinar você passo a passo. Né? Lembrando, taxa de gravidade é o quê? Dias perdidos, ou seja, dias afastados do trabalho, mais dias debitados. Dias debitados é o quê? Quando acontece um acidente ou morte, que tem uma gravidade, por exemplo, perdeu a primeira falange do dedo, você vai lá na tabela da NBR 14.280, e aí tem uma tabela lá com os dias debitados. É só pegar o valor lá e não precisa inventar nada. Pega o valor, coloca. Dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão, dividido pela hora homem trabalhada. Dias perdidos, onde você encontra? No RH. Dias debitados, você vai encontrar onde? Você tem que ver as CATs que foram emitidas, para você saber a gravidade dos acidentes que aconteceram. Então pega as CATs, dá uma passada, nesse ano não teve nenhum dia debitado. Que ótimo, então esquece o dia debitado para você. Se não teve dia debitado, você vai só com dias perdidos mesmo. Hora homem trabalhada, RH também. Beleza? Então, taxa de gravidade,
dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão, dividido por hora homem trabalhado. Taxa de frequência, quantidade de acidentes você vai conseguir aonde também, normalmente? Lá no RH. Né? Vai lá e pega também as horas homens trabalhadas, então, taxa de frequência, quantidade de acidentes, pessoal, só acidentes de trabalho. Só acidente de trabalho. Nestor, e acidente de trajeto? Existe uma polêmica aí a respeito disso. Tá? Existe uma polêmica a respeito disso. Eu sugiro você fazer as duas. Faz uma com acidente de trajeto, faz uma sem acidente de trajeto. Que é bom para todo mundo, assim. Então, taxa de frequência, quantidade de acidentes, vezes 1 milhão, dividido por hora homem trabalhada, que você vai conseguir aonde também? Lá no RH. Por isso que o setor de segurança acaba andando bem juntinho com o RH, né? Muitas informações que ele precisa estão lá. Nestor, poxa, eu não quero fazer esses cálculos. Bom, lamento por você, né? Mas você tem muita preguiça, muita, mas muita mesmo. Lá no nosso site tem planilhas prontas para isso. É só você ir lá e colocar os dados e a planilha faz o cálculo para ti. Então, olha aí, ó, melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. Sugiro que você não faça isso. Sugiro que você aprenda a fazer o cálculo na mão. Mas, nossa, tem muita preguiça, tem muita indisposição, eu não sei. Não tenho nem disponibilidade para começar. Tem disponibilidade. É igual nos meus cursos de GRO e PGR, eu sempre tiro um momento lá onde a gente faz o cálculo de dose de ruído. Tem gente que não tem nem disponibilidade para começar. Eles nem começam. Né? Eu só lamento. Né? Mas, se você está nesse time aí, prevencionista, não quero nem começar. Tá bom, paciência. Vai lá no site e baixa lá, tem as planilhas em Excel que vão te ajudar. Né? Mas você está avisado, tá? É abaixo da média. Tem que fazer esses cálculos. Né? Mas se você, de tudo, quer usar as planilhas, vai lá e baixa no site. Legal. Legal demais. Vamos aqui só para mais uma, porque eu gostei bastante desta pergunta aqui. Fica à vontade, Nestor. Nestor Rodolfo Colonhes. Gente, o pessoal da live ultimamente está com uns nomes diferentes, viu? Nestor, como usar as taxas de frequência e gravidade na construção civil, onde a grande maioria da obra, onde a grande maioria da mão de obra é terceirizada para melhorar os índices de segurança? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bacana. Muito boa. Então, quando a gente fala de relação de emprego, o contratante só é responsável direto pelos seus próprios trabalhadores. Os terceiros, responsável direto pelos seus próprios trabalhadores. O que eu faria se eu fosse técnico de uma obra que tivesse muito terceiro? Eu faria o cálculo com os meus empregados, né, dos empregados da minha empresa, taxa de frequência, taxa de gravidade. Ok. E eu pediria para os terceiros fazer os dele também. Afinal, o contratante da obra é corresponsável pelos terceiros. Corresponsável. Tem gente que chama isso de responsabilidade solidária, outras chamam de responsabilidade subsidiária, mas o que a gente pode dizer é corresponsável. Então não faz sentido o contratante da obra ficar fazendo esse cálculo para terceiro, até porque ele não tem nenhum controle dos acidentes que os terceiros sofrem normalmente. Então, acredito que é melhor você solicitar diretamente para os terceiros, e aí no final do determinado prazo aí que você achar interessante, você avalia tudo isso, põe num pacote e avalia tudo isso. Os acidentes da organização central, a matriz, o contratante, e também os dos terceiros. Avalia tudo para saber se está melhorando ou se está piorando. Show de bola. A Cruz Eva falou assim, quando é que você vai lá para Cuiabá para dar o curso? E aí? Poxa, valeu, Eva Cruz, ó, meu coração para você, me ajudou agora, hein? Legal, legal, Rodolfo. Cuiabá, a gente está pretendendo aí, acho que lá para setembro, e aí nós vamos levar a nossa apostila impressa, ó, em breve isso aqui vai virar um livro também, vocês vão ver. Show de bola. Legal. Show de bola. Até lá, né, para o pessoal que não é, se você também quiser fazer, tem um ao vivo que vai rolar dos dias 21 a 25 agora do mês 6, um ao vivo que vai rolar. Vai fazer meio de semana mesmo, dia 21 a 25, só que nós vamos fazer à noite, para não ter desculpa para ninguém. Das 19h30 às 22 horas. Então vão ser 5 dias de curso, na plataforma Zoom. Nós vamos abrir vaga para o EAD
em julho também, então também pode você fazer. Ah, Nestor, mas eu queria fazer presencial. Então, de Cuiabá, espere para setembro. Ou se você é de São Paulo, para os colegas de São Paulo, evidentemente, nós estaremos em São Paulo em julho, acho que na 4ª semana, descomplicando GRO e PGR com a apostila impressa e tudo mais. Estaremos em Recife, 3 e 4 de julho. E em agosto estaremos em Salvador. E agosto também estaremos no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, estou ansioso por isso. Vai ser muito legal. Então, presencialmente, até agora, São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E os próximos nós vamos ver aí o que o Coronga vai fazer, né? O Coronga que está mandando agora. Se o Coronga deixar, a gente anda mais. Se ele não deixar, é triste, né? Infelizmente né? Mas a gente vai sair dessa situação, se Deus assim permitir, logo, logo, a gente precisa, né? Nestor, queria te agradecer mais uma vez. A ideia é a gente despertar essa curiosidade aí no pessoal, tá? Pessoal, eu sei que muitos de vocês que estão aqui, alguns inclusive nem tinham nem ouvido falar de taxa de frequência de gravidade. Sei que alguns de vocês não conhecem como que se faz a taxa de frequência de gravidade. O senhor já falou, tem vídeos lá no canal dele, tá? Falando sobre isso, ensinando você a fazer a taxa de frequência, a taxa de gravidade. Utilize essas ferramentas, né, de forma gratuita e faça a diferença como um profissional de saúde e segurança do trabalho. Nestor, eu queria de verdade te agradecer aqui por você ter disponibilizado seu tempo. Se você tiver algum outro curso que você queira falar aqui, você falou do curso de GRO e PGR, tem mais alguma coisa aqui que vai acontecer em tal dia, ou tiver de repente um curso voltado para isso mesmo, taxa de frequência, taxa de gravidade, eu sempre peço para o pessoal que está aqui falar um pouquinho sobre a empresa, sobre como está indo, sobre o que oferece de curso. Eu acho que é importante você, o merchan, né? É a hora do merchan, tá? Fica à vontade. É isso aí. Quero aproveitar para divulgar esse livro aqui, que você consegue comprar na internet, Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos. Quero também divulgar esse livro aqui, que eu não estou ganhando nada para divulgar ele, mas ele é muito bom, que vai te ajudar, inclusive, a lidar com taxa de frequência e taxa de gravidade. Como é que é o nome? O nome dele, Administração Aplicada à Segurança do Trabalho. Olha aí, Administração Aplicada à Segurança do Trabalho. Um livro do José da Cunha Tavares, um livro super bacana, de uma editora conceituada, editora Senac, vale muito a pena. E eu quero chamar você também, prevencionista, né? Se você quiser expandir os seus conhecimentos sobre taxa de frequência e taxa de gravidade, vai lá no nosso canal do YouTube e você acessa lá. Nestor, por que você não faz um curso sobre isso? Porque é uma matéria tão fácil que eu acabo eu gosto de gastar tempo de curso em coisas mais difíceis, onde você precisa colocar 5, 10, 15, 20 aulas. Mas isso aí é muito simples de fazer, não vale nem a pena fazer. Atualmente a gente anda trabalhando também muito com segurança comportamental. Então, se a sua empresa está tendo muito acidente, está tendo muita doença do trabalho e você quer melhorar os comportamentos dos trabalhadores, ou se você quiser apenas avaliar a maturidade da cultura de segurança da sua empresa, nos contrate também. Você encontra a gente lá no site NestorWNet, é um site novo que eu fiz só para isso. Site NestorWNet. Tem site novo. Isso. E aí é só digitar o meu nome lá, site NestorWNet, aí você vai encontrar lá o contato para contratar a gente para programa de segurança comportamental, contratar a gente para programa também de liderança. Minha liderança está pouco engajada com a segurança. A gente tem programa para isso. A gente tem programa lá para melhorar a participação na sua CIPA. Minha CIPA está quase morrendo, está agonizando, não serve para nada. Bom, talvez está faltando a energia certa, né? Vai lá e encontra. Então, site NestorWNet, quer saber mais sobre o nosso trabalho, sobre como contratar a gente? É só você ir lá no site e você tem, inclusive, uma árvore lá para todas as nossas mídias. Fica facinho de você encontrar a gente por aí, pela internet. Obrigado, meu amigo Ederson Deda. Né? Espero que a galera tenha conseguido diferenciar nós dois. Se bem que eu dei emagrecido, agora tá cheio de pelanca, agora tá fácil de ver. Rapaz, eu tô precisando emagrecer. Eu tô correndo, que eu tô tentando emagrecer um pouquinho também. Você falou sobre a questão comportamental, eu queria te dar outros parabéns. Eu assisti a sua entrevista com o Hugo Ribeiro. Né, eu estou acompanhando o canal do Hugo Ribeiro, cara, que cara fora de série, né, sobre o HOP, né,
Human and Performance Organization. Eu gostei, Human Organization Performance. Eu gostei demais, tá? O vídeo, acho que o pessoal, se vocês querem aprender sobre essa questão do HOP, importante, tá? Uma nova visão de saúde e segurança do trabalho. Tem o Safety Tools, Safety Friendly, mas eu acho que o HOP é uma visão muito boa. E a entrevista tá muito boa. O cara é fera, hein? O cara também... Bom. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tô inscrito no canal dele lá e tô gostando demais, demais mesmo. Nestor, obrigado então, tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença. E vamos ver se a gente marca mais pra frente, quando você tiver um tempo aí, umas outras lives sobre outros temas. Tá? Pessoal, curso aí GRO, PGR do Nestor. Site novo, como é Nestor W Neto? Nestor W Neto, isso. www.nestor W Neto. Mas só colocar na internet Nestor W Neto, você chega lá facinho. E lá tem também a árvore lá para você encontrar nossos cursos presenciais, EAD, tá tudo lá. A gente fez um local para ficar bem fácil de centralizar todas as informações.